tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos em um mais novo episódio aqui da nossa temporada, onde a gente fala sobre empreendedorismo. E hoje, como todos os outros, nós trouxemos um empreendedor dos melhores empreendedores daqui do Vale do Paraíba para trazer um insight maravilhoso para vocês. Antes de falar o nome dele, eu vou falar uma breve descrição que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nessa área do empreendedorismo sabem quem é. Hoje o nosso tema é como transformar grandes sonhos com pequenos recursos. E hoje eu estou aqui com um empreendedor desde a adolescência, treinador comportamental e de vendas, mais de 150 palestras feitas e fundador de um dos maiores eventos de empreendedorismo aqui do Vale do Paraíba, o Empreenda Vale. E ele iniciou esse movimento todo com apenas R$200 na conta. Você acredita? Quem olha assim para o Empreenda Vale e vê aqueles mais de 12 mil pessoas que já foram reunidas em todas as edições desse evento, nem imagina, né? Que lá no início iniciou com apenas R$200 e um sonho. Estou aqui com a Abílio da Mata. Seja bem-vindo, Abílio. Obrigado pelo convite. Que bom. Fico muito feliz de ter você aqui depois de tantas vezes, né? Que a gente tentou trazer você aqui, mas graças a Deus a sua agenda bateu e está aqui com a gente hoje. Que bom. Fico feliz também de poder, de alguma forma, compartilhar. Se tiver a oportunidade de falar algo que faça sentido para as pessoas, a gente já ganha aí um ponto a mais ali. Eu vejo que muitas pessoas que começam a empreender começam motivadas por ver a história de alguém, ver que é possível. E baseado nisso, começa uma própria história. Então, se de alguma forma fizer sentido para alguém, a minha missão já está cumprida. Tenho certeza que sim. Gente, um dos motivos que fez também, né, eu convidar o Abílio a estar aqui foi a grande história dele, assim. Eu conheci ele através de um evento e eu fiquei, assim, admirada, tanto que tava eu e a Maria, minha irmã, pra quem não sabe, a gente tava na plateia e, gente, quando ele começou a falar, ele foi falando um pouco da história dele e tudo mais. De verdade, Abílio, algumas vezes eu comecei a chorar, assim, eu falei assim, gente, como eu me imagino, né? Porque eu já passei também por muitas coisas e também eu comecei do zero. Então, assim, quando eu olho pra trás e eu vejo o tanto que a gente passa pra gente realizar um sonho, somente a gente mesmo sabe, né, quanto é difícil. Então, quando eu me deparei assim com a sua história, eu me tornei uma fã, de verdade. Que bom, feliz. Abílio, me conta um pouquinho. Que história é essa que você começou a Empreenda Vale com R$200 na conta? Você sabe que eu costumo sempre falar para as pessoas que o Empreenda Vale não começou naquele momento, né? Todo mundo tem a sua história. Você, por exemplo, se você fizer um empreendimento daqui a 10 anos, toda essa experiência que você acumulou até o dia de hoje, daqui a 10 anos, ela vai somar para um negócio que você venha montar. Até hoje eu tomo muito cuidado quando eu vou contar da história do Empreenda Vale, porque as pessoas acabam se apegando em alguns detalhes, mas esquecem que existia uma história antes. Sim. Né? Então, quando te falta recurso financeiro, você, primeiro, se você tem uma boa ideia, uma ideia que faz sentido, dinheiro é uma coisa que ele começa a ficar disponível. Se você tiver uma boa aptidão para obter apoiadores, você consegue trazer recursos para os seus projetos. Então, dinheiro nunca vai ser um problema para uma boa ideia, né? Ainda mais se essa pessoa que tem essa boa ideia, ela tem um histórico de bons resultados. Então, eu vejo que quando eu comecei a Empreenda Vale, eu tinha tido uma história empreendendo antes do Empreenda Vale. E quando eu comentava com as pessoas, muitos diziam que eu era muito louco, né? Por conta do mercado. O mercado de eventos é um mercado de muito risco. É muito risco mesmo. O que eu queria fazer estava muito fora do contexto do normal, do que acontecia aqui. Mas algumas pessoas, como a lei de Pareto fala, né? Você sempre vai ter 80-20 para tudo. Então 80% das pessoas disseram que eu era louco, 20% ok, desses 20%, 80% me deram um joinha, 20% falaram, eu te ajudo de alguma forma, e desses, aí você vai sempre tirando o Pareto do Pareto. E aí, a questão dos recursos, quando eu comecei a Empreenda Vale, eu tinha alguns recursos que não estavam atrelados a dinheiro. Então eu conheci algumas pessoas que me abriram portas,
janelas, né? Portões, enfim. E quando eu comentava do que eu queria fazer, e olhando para o meu histórico, elas imaginavam que sim, que era possível. Então, e muitas eu nem conhecia. O poder do network, né? Então, alguém que me conectava com alguém, e aí eu chegava num próximo passo ali. E eu tinha muito certo o que eu queria. Então, eu tinha muito certo que eu gostaria que fosse o Empreenda Vale naquele começo. Eu não sabia quais seriam os desafios, eu não sabia como é que ia rolar, mas eu sabia muito certo o que eu queria. Acho que isso me ajudou também, mesmo com pouco recurso, tracionar esse negócio. Eu já comecei vários negócios com pouco recurso. E, por incrível que pareça, eu acho que de todos os negócios que eu tive, 3 eu comecei com recurso, assim, ou 2. E foram negócios com uma temporada muito curta. Até porque logo depois já veio uma pandemia e o momento da minha vida também era diferente. Mas hoje eu entendo que sempre quando uma pessoa vem conversar comigo sobre projeto, e seja ela com dinheiro ou não, eu fico prestando atenção. Essa pessoa, esse negócio é capaz de gerar resultado para se manter? Porque nada é eterno sem recurso. Então, qualquer negócio que você monte, ele precisa ter uma visão clara de que os recursos precisam entrar para que esse negócio continue. Hoje, inclusive, eu estava comentando com o meu time e eu comprei um outro negócio agora recente, né? Uma escola. Eu vi. Uma escola de oratória. Um negócio que eu acabei conhecendo através do Empreenda Vale, inclusive. E eu sempre gosto de deixar para o meu time muito claro quanto custa a operação. Então, eu percebi que em alguns momentos da minha vida eu sempre deixava os meus times sem entender quanto custava. Mas por quê? Imagina você, se você tem um funcionário que te custa 7 mil reais, um exemplo. E aí, essa pessoa não tem noção como que é para pagar ela. E quanto ela representa do todo. Então, é importante que a pessoa saiba qual é o papel dela. Se ela ganha X, o quanto isso representa do custo e como que a gente faz para pagá-la. E que não existe milagre. O dinheiro precisa sair dali. Se o dinheiro não é gerado ali, ela vai sair do negócio. Nossa, é muito incrível. Nunca tinha parado pra pensar desse lado. Tipo assim, muitas vezes o empreendedor, ele fala sobre a meta, ele fala, olha, por exemplo, esse mês a meta é tal por causa disso, por causa daquilo. Mas eu nunca vi, por exemplo, falar olha, você tá aqui e tudo mais, mas o custo operacional, tipo, pra você tá aqui é mais ou menos, sei lá, uns 5 mil por mês. Pra pessoa meio que, tipo... até foi engraçado, né? Porque eu perguntei isso para um colaborador. Eu falei, cara, quanto você acha que custa essa operação? Aí ele... Tipo, ele em si ou... A operação toda. Pra acontecer, pra estar ali presente a empresa. E aí ele falou, 12 mil? Aí eu falei, bom, um pouco mais. Na verdade, bem mais. E aí ele teve noção de que é uma operação que tem um custo alto. E ele tava com o desafio de colocar meta, assim, pra ele. E eu tenho a minha meta geral, né? Sim. Mas uma coisa que eu aprendi é que quando a pessoa põe a própria meta, ela tem mais comprometimento com aquilo e você pode cobrar com mais eficiência, porque foi ela que falou que vai trazer aquele valor, não foi você. Então, eu sei de quanto eu preciso e acabo influenciando para que juntos a gente consiga atingir essa meta geral. E no caso, você deixa claro quantos que você precisa e pergunta para a pessoa, tipo, quantos que você se compromete qual é a sua meta esse mês? Legal. E ele é um cara que ele tem muito potencial e o termômetro financeiro dele estava baixo. E aí ele passou uma meta que com certeza ele ia bater. E eu ficava assim, tipo, cara, sério que você vai ficar com essa meta? Não, sério mesmo? Bem, cada um põe o seu número. E aí eu tive esse papo com ele. Falei, cara, você tem noção quanto custa a operação? E eu vi que ele não tinha a menor noção. E aí mostrando pra ele quanto custava e quanto era importante o papel dele no negócio e tal, ele aumentou a meta dele em, sei lá, 30%. E eu falo muito com o meu time sobre isso, assim, eu não sou o tipo de pessoa que eu fico frustrado, eu fico frustrado de qualquer jeito, tá? Se eu bater a meta, eu penso, pô, eu poderia ter batido mais. Melhor. Hoje, por exemplo, a franqueadora, eu tô na operação, eu tô vendendo junto com eles. E aí a franqueadora passou o termômetro nacional. Dos top 10 vendedores, 9 tem operação funcionando. Nós ainda não. E eu tava em 8º. Aí eu olhei e fiquei pé da vida. Falei, cara, eu não acredito. Mas daí o valor da meta, tipo assim, do faturamento de cada unidade ou de cada vendedor.
De cada vendedor. Ah, Eles individual não passaram. do vendedor. É individual do vendedor, individual da unidade, individual de liderança. Entendi. É como se fosse 3 tanques. E dos vendedores, eu tava em 8º no Brasil inteiro. E essa é a minha primeira semana, né? Uhum. Efetivamente. Aí eu chamei a Camila e falei, nossa, cara, tô muito nervoso, cara. Por que que eu não tô no top 3 desse trem? E aí ela, calma, querida, não, tem calma. Eu preciso chegar no top 3 disso. Imagina. Eu passo isso muito pro meu time. Eu gosto muito de metas magas. Já ouviu falar sobre isso? Não. Magas. Metas magas. Magas. Metas é um... Não sei, é apócrifo que fala? É apócrifo? É apócrifo, né? Que é metas audaciosas, grandes e assustadoras. Eu gosto de magas. Então eu gosto de olhar para uma meta e audaciosas, grandes e assustadoras. Então... e aí eu tava comentando com o meu time hoje cedo, né? Falando, eu não gosto de meta pequena, eu gosto de meta grande. Eu fico frustrado de bater meta pequena. Uhum. E já que é pra ficar frustrado, eu prefiro ficar frustrado e não bater uma meta grande. E aí é óbvio que você tem embasamento quando você vai criar uma meta. Você não vai dar um tiro pro alto e falar, pessoal, vamos buscar essa bala. Você vai falar, tem número pra isso. Tem toda a experiência que a gente já tem de mercado. Movimentos que a gente já fez antes. A gente tem um braço de marketing que vai municiar meu time de vendas para que ele possa entregar aquilo. Então a nossa meta, por exemplo, é uma meta muito audaciosa. Uma franquia da Vox, um exemplo, em abertura faturou X, um exemplo, tá? O maior faturamento de uma abertura nacional foi X. E a gente já bateu no dia ontem, sei lá, 75% desse valor. Então a gente vai bater top 1 de abertura, mas eu quero entrar no ranking nacional geral. Sim. Então, é um desafio. É um desafio. Ainda mais porque eu sei que nem todo mundo está no mesmo time. Então, eu tenho liderado que está começando, eu tenho liderado que está com desafio, eu tenho liderado que tem desafio de termômetro. Então, e como que você consegue manter o equilíbrio entre a equipe? Não tem equilíbrio. Crescimento não existe equilíbrio. Eu só mostro para eles a verdade. E mostro que é possível através do meu resultado pessoal. E assim, eu sei que eles não me têm como um termômetro porque é diferente. Essa experiência é diferente. Eu sempre busquei, existe um motivo claro pelo qual eu quero bater top 1 nacional em aberturas. Toda vez que a franqueadora falar de uma abertura, ela vai falar da minha unidade. Sempre. Referência. E aí, quando você entende que você pode ser referência em tudo aquilo que você faz, você tem esse marketing gratuito. Sim. Quando eu quero chegar no lugar, meu nome chega antes de mim. Então, isso é importante. Muito top. E aí eu trago isso muito pro meu time. Quais são os nossos próximos passos? Eu me lembro quando eu comprei uma franquia da Vox, me falaram de quanto era o faturamento médio, que é top. Eu vejo franqueados dessa empresa, por exemplo, que eles são muito bem de vida. Inclusive tem um padrão de vida até maior do que o meu, né? Mais confortável que o meu, etc. Mas quando eu via a franquia, pelo que eu já tinha vivido em negócios anteriores, eu falava, se eu bater top 1, o negócio é ruim pra mim, porque é muito fora do meu termômetro. É menor do que aquilo que eu sei, do que eu preciso para chegar onde eu quero. Mas é um passo a mais. Então eu sempre falo, se você é bom em um negócio, você é bom em qualquer negócio. Então você, quando se propõe a fazer algo que você deixa o nome... eu vou fazer... Eu trabalhava na 99 FM, tive esse prazer de trabalhar com o pessoal da difusora. Quando eu entrei lá, eu falei, eu quero ser o melhor daqui. Em 3 meses eu era gestor. Então a forma como você faz uma coisa na sua vida, é a forma como você faz tudo na sua vida. E eu tenho muito isso pra mim. É muito desafiante, porque você acaba se cobrando muito por saber do seu potencial e às vezes o que tem ali, né, no mercado, mas ao mesmo tempo é engrandecedor quando você vê uma pessoa que começou... Eu nunca fui um cara que olhava muito pra time. Se você não fizesse, eu largava você de lado e fazia. Então, hoje eu entendo, foi um grande aprendizado que eu tive recente, muito por conta do Empreenda Vale também, que eu preciso montar time para onde eu quero chegar. Então isso tem sido um cuidado de mostrar que não existe equilíbrio e ainda assim criar um ambiente equilibrado. Todos os dias de manhã a gente tem reunião, a gente faz nossa oração,
compartilha de coisas, eu sou duro nos meus feedbacks e eu recebo feedbacks. E a gente tem todo um desafio que a gente não tem uma operação ainda. Nossa escola está em reforma. E mesmo assim a gente tem que entregar resultado. Vender de fato o sonho. Sim. Como que você faz isso? Então essa rotina eu creio que é uma coisa que é importante. Ontem eu tava lendo o livro e daí chegou numa parte que eu li uma frase: quem convence enriquece. É como se fosse pequenos livros divididos do livro do Napoleão Hill, sabe? E tava falando assim que quando a gente coloca um desejo no nosso coração, a gente precisa agir de duas formas. Tava falando assim que a gente precisa orar como se tudo dependesse de Deus e a gente precisava trabalhar como se tudo dependesse de nós. Quando eu li aquilo, eu falei assim, nossa, tipo assim, abriu a minha mente, eu falei assim, gente, como assim, né? Muitas vezes a gente... quem tem fé, eu tenho muita fé, mas muitas vezes a gente terceiriza, tipo, não, eu vou orar, eu sei que Deus vai realizar porque eu sou filha de Deus e tudo mais, porém a parte de trabalhar, será se a gente condiz com aquilo que a gente tanto espera, sabe, que Deus faça pela gente? Deus, ele não vai falar assim, Bílio, nossa, como você é bonzinho, toma isso daqui que você me pede. Não, ele vai falar assim, tá bom, você tá disposto a pagar o preço pra você fazer isso? Não, tô. Assim, então tá bom, então trabalha. Sabe? E, nossa, e quando eu vi aquela frase, você falando isso agora também, eu lembrei de como é importante a gente trabalhar pra gente ser referência naquilo que a gente se propõe a fazer todos os dias. É isso. Eu já cheguei... Bom, tá aqui a Camila de prova, né? Eu cheguei a ficar 3, 4 noites sem dormir. Mas por quê? Direto. Trabalhando. Direto. Napoleão Hill fala em Quem Pensa Enriquece. Sim. Que você precisa ter esse desejo ardente, que deve ser esse compilado. Sim. E trabalhar para que aquilo seja real. O trabalho, ele efetivamente ele é importante. Não é só ele. Sim. Então pode virar um sentimento de frustração. Se trabalhar, e entender que existe uma série de outros fatores que precisam ser trabalhados. Sim. Hoje em reunião, eu tô trazendo muito questões que estão acontecendo comigo atualmente, né? Então eu tenho um novo negócio. E só para você ter uma noção, assim, eu tava no meio da operação da Empreenda Vale e já há um tempo eu percebi que eu precisava de mais um negócio. Sim. Eu precisava tocar mais um negócio em paralelo à Empreenda Vale. Mas por quê? Você sentiu? Porque imagina o seguinte, existe um risco e uma sazonalidade num evento tão grande como aquele. Esse risco e essa sazonalidade, e o Empreenda Vale não consegue ser mais pequeno, porque já é grande. Não dá para retroceder um negócio que já tem um patamar. E aí eu precisava de um novo negócio. E não podia ser qualquer negócio. Porque também eu preciso que me faça sentido. Conheci a Vox no Empreenda Vale que a gente fez em Ipatinga e me fez sentido. Comecei a namorá-los em junho do ano passado. Em outubro, novembro, eu tomo a decisão de comprar uma franquia. Entrei em contato com a franqueadora e não tinha possibilidade financeira de comprar aquela franquia naquele momento. Fiz a reunião. É como se eu tivesse ido numa agência, olhado o carro, fiz o test drive, mas eu sabia que não tinha capital. E aí, esperei um pouco, entrei em contato com o dono da franqueadora, com o Luiz Câmara. Conversei com ele um tempão. A gente falou por videochamada e tal, convidei para vir no Empreenda Vale. E no final eu falei, cara, o negócio é o seguinte, além de você vir no Empreenda Vale, eu quero te falar uma coisa. Eu quero comprar 3 franquias da Vox. Só que eu não tenho capital. Pobre fala que não tem como. Pessoa de mentalidade rica pergunta como. Como que eu posso pagar? Aí ele deu essa risada que você deu. E aí ele falou, fala com o Nadalon. Ele vai ver o que vocês podem fazer. É óbvio, né? Ele reduziu de 3 para 1. E ali eu comprei uma franquia sem imaginar como seria o futuro disso, mas sabendo que eu não podia tirar dinheiro do Empreenda Vale, porque a operação é cara. Quando a gente lança um Empreenda Vale nos portes anteriores, no porte anterior, é $500 mil, 400 mil, $500 mil de reais. E aí começamos ali uma jornada, né, de enfim, parcelamentos, etc, e sem a operação. Eu nem falava que eu tinha uma Vox. Trouxe um sócio para a operação com toda
o livro aberto, assim, falei, cara, ó, eu tenho esse desafio, tá afim? E aí, ele entrou na operação, tem sido um cara que tem agregado muito pro negócio. E aí me vem isso, assim, quantas pessoas conseguem pular e aí fala, bom, agora eu preciso armar meu paraquedas, mas eu preciso montar o paraquedas, eu preciso ir colocando isso e tal. E isso pra mim é muito tranquilo. Porque não é tranquilo do ponto de vista diário. Ali tá a Camila pra falar que quanto é desafiante conviver comigo. Mas a minha autoconfiança me faz acreditar que vai dar certo. Sim. Então, hoje, por exemplo, a gente já tá quitado com a franqueadora. Né? E nem abriu ainda. Não abriu. E agora a gente tá na operação de implantar a unidade. Vai ser no Shopping Via Vale, em Taubaté. E aí, é uma somatória de experiências. Eu não acredito que nada comece do zero. E a pessoa que você é hoje vai corroborar para empreendedor que você vai ser amanhã. Sim. Então, cada experiência negativa que você vai falar, bom, o que eu posso aprender com isso aqui? Porque normalmente é mais experiência negativa do que positiva. Ainda mais se você lança nas magas. Você vai ter experiências extremamente negativas que podem virar positivas. Você fala, o que eu posso aprender com isso? Como que eu posso transformar isso num ponto positivo? Ou, não vou aprender nada. Para e começa uma nova jornada, porque, de fato, empreender está relacionado a resultado. Nossa, como é forte, né? O poder do desejo, tipo... Você falando, por isso que eu dei risada, porque quase praticamente todas as coisas que eu conquistei na minha vida foi assim, tipo, eu vou fazer como? Não sei, mas eu vou. E aí, no meio do caminho, quem que eu posso, tipo, colocar junto comigo que vai poder me ajudar? Quem que eu posso ir atrás pra, sabe, fazer um network que eu sei que eu vou ajudar e a pessoa vai me ajudar também, e vai indo pelo caminho. E, cara, como é top, né? De olhar assim pra trás e ver que a história de muitos empreendedores começou também por causa de network. E também a coragem, né? De você abrir o jogo e falar assim, olha, como que eu consigo fazer isso? E não tipo, nossa... será que eu consigo? Mas será que eu vou lá falar com ele? Mas e se ele falar que não? Será se... não, eu vou queimar minha cara. Né? E o poder da gente falar assim, não, eu vou lá. Um não eu já tenho. Eu vou atrás do sim. Então, durante muitas vezes na minha vida, principalmente, faz em torno de uns 2 anos que eu abri uma empresa de sobrancelhas aqui em Pinda. E eu era designer, eu comecei a domicílio e fui indo. E durante muito tempo eu atendi sozinha. Então as minhas clientes, eu já tinha minha clientela, eu já tinha a fila de espera pra fazer sobrancelha comigo. Só que eu falava assim, gente, eu amo fazer isso. Mas o que eu quero mesmo é abrir uma empresa. Eu quero ser empreendedora. Eu não quero ser só uma autônoma. Porque é o meu sonho. Nada contra quem é autônomo, mas eu amava até um certo momento. Chegou uma hora que aquilo não me satisfazia mais. Tipo, eu amo estar aqui fazendo a sobrancelha das clientes, mas eu quero mais. E daí eu olhei assim pra minha irmã e falei assim, a gente vai pro centro. Daí ela, pro centro? Eu falei assim, vamos pro centro. Mas como que a gente vai pro centro? Eu falei assim, a gente vai atrás de um ponto, vai abrir lá e vai começar a sair as sobrancelhas. Eu e você, só nós duas. Dela, Bruna, mas e aí se der errado? Eu falei assim, Maria, se der errado a gente volta pra trás, volta de novo e vai indo, não tem problema. O ruim é a gente ficar aqui parado querendo algo e não ir atrás. E daí a gente veio com a cara em coragem hoje. No começo eu atendia e aos pouquinhos foi entrando outras pessoas na operação e eu fui deixando de lado. No começo, assim, foi um pouco difícil. Porque tinha cliente que ela entrava assim... Só no começo? Nossa, eu tenho desafio até hoje. Não, até hoje, mas no começo foi prática. Várias vezes eu olhei e falei assim, cara, vai ser impossível. Porque chegou a situação da cliente entrar lá dentro, ela já sabia que eu que fazia a sobrancelha. Vem fazer a sobrancelha. Mas não é a Bruna. Ela olhava assim, mas não é a Bruna. Cadê a Bruna? A Bruna agora, ela tá mais na administração da empresa, não sei o quê, mas ela fez o treinamento, a gente tinha tudo certinho, o passo a passo pra gente educar as nossas clientes, que agora era uma nova etapa da empresa. E já teve cliente que falou assim, tá bom, então não vou fazer não, tchau, e foi embora. Naquele momento eu falei assim, gente, e agora? Será que eu continuo? Ou será se deixa quieto esse sonho, eu vou voltar a fazer sobrancelha mesmo, porque minhas clientes, elas não vão se acostumar. Eu vou perder cliente, daí entra o medo, a insegurança, senão eu vou continuar. Mesmo parecendo tudo impossível, que parecia que todas as minhas clientes estavam indo embora. Não, gente, eu acredito no meu sonho. Eu acredito naquilo que eu tenho na minha mente. Eu sei que agora parece que eu tô dando um passo para trás, ou talvez eu esteja indo em direção à falência da minha empresa, que eu mal comecei, né?
Mas eu falava assim, não, mas eu acredito que vai dar certo. E hoje em dia as clientes, elas nem ligam. Elas entram lá dentro e falam assim, oi, gente, eu amo vocês. Tipo isso, sabe? Faz a sobrancelha com qualquer uma das colaboradoras, porque elas sabem que todo aquele processo que a gente foi levantando, a autoridade, a referência do nome da empresa, que hoje ela entrando lá dentro, ela pode fazer a sobrancelha com qualquer especialista, porque quem tá lá fazendo a sobrancelha hoje, as colaboradoras, elas são todas qualificadas para te entregar o melhor das sainhas. Então, quando a gente passa por todo esse processo, a gente sabe que no final vai dar certo. Sim. E esse é o poder, né? O poder do desejo, de você saber que lá na frente vai dar certo, independente da realidade de hoje. É isso. É isso. Eu acredito muito nisso. E também sei que as pessoas são muito... A grande maioria das pessoas não está preocupada com como é que vai ser a vida dela. Uhum. Então, quando alguém de sucesso vê outra pessoa com vontade, Steve Jobs falava que ele nunca, na jornada dele, desde quando ele começou, ele sempre encontrava pessoas que queriam ajudá-lo. Então, nunca aconteceu dele, em algum momento da vida, chegar e não encontrar ninguém que não queria ajudá-lo. Uhum. É óbvio que nem todo mundo vai querer te ajudar, mas em dado momento as pessoas vão estender a mão, ainda mais vendo as boas intenções, o teu projeto, etc. Vai acontecer. É que é muito frustrante, né, para as pessoas imaginar que... Um exemplo. Vou citar um exemplo do que a gente vive hoje. As pessoas querem resultados, mas elas têm desafio de se comunicar. Elas nem sabem o que elas querem. E aí elas passam a querer um resultado baseado no que o outro vive. Uhum. Que não tem nada a ver com ela. Não. Essa busca de identidade, de saber o que eu quero, e aí a partir do que eu quero, saber quais são as competências pessoais que eu preciso desenvolver, e a partir disso começar a criar um negócio de fato, eu, sinceramente hoje, se eu estivesse começando do ponto zero, não tivesse nenhum network, nada, tudo aquilo que eu construí, pega tudo, tira, eu pensaria, tipo, qual é o negócio que eu quero fazer? Eu vou ser designer de sobrancelha. Ok. Quem é a maior referência de design de sobrancelha da minha cidade? Primeira coisa que eu ia fazer, eu ia trabalhar para você. E aí, trabalhando para você, eu ia entender se era de fato o que eu queria. Sabe por quê? Você ganha para aprender. Sim. A pessoa que trabalha no negócio de alguém, já pensando que aquilo é o empreendimento dela, porque é ela que tá ali, ela tá ganhando para aprender. Então, eu nunca tive isso. Então, eu comecei meu primeiro negócio, eu tinha 15 anos, meu primeiro negócio de fato foi com 18. Eu tive uma oportunidade de trabalhar na empresa de uma pessoa. O resto eu sempre fui o chefe, o líder e etc. É muito desafiante quando você tem que criar suas próprias referências. Então, quando você tem que falar, cara, como que eu faço isso aqui? Tipo, quem pode me orientar? Ninguém, você que tem que orientar as pessoas. Hoje, eu penso muito nisso. Então, hoje eu prefiro ser o cara que está aprendendo algo numa área que eu não domino, que está aprendendo algo de alguém que tem um resultado acima do meu. Eu não costumo escutar pessoas que não estão no lugar onde eu gostaria de estar e não fizeram o que eu gostaria de fazer. Eu não tenho costume de escutar essas pessoas. Eu geralmente cago para elas. Então eu costumo escutar as pessoas que têm resultado e que chegaram no lugar onde eu quero chegar, ou que de alguma forma têm meu respeito em alguma área da vida. Sim. Essas pessoas eu escuto. As outras eu não escuto. E pode achar que eu sou arrogante e tal, pode achar o que quiser. Porque eu quero entender naquele segmento, naquele negócio, o que essa pessoa pensa. Como que ela age. Porque basicamente é aquilo que eu falei no começo, recurso financeiro é o de menos. Se uma pessoa ganha 10 milhões de reais e ela não tem um plano, não entende sobre ela, não tem uma identidade definida e tal, dinheiro não vai resolver o problema dela. Então, entendendo isso, para você ter uma noção, eu tive um negócio que a gente captou recursos. Na época, a gente captou em 30 dias, se não me engano, 340 mil reais. O negócio acabou. Em poucos meses o negócio acabou. Ou seja, era um negócio que não tinha muito definido como seria feito. Então tinha recurso, mas e aí? O que vai fazer com esse recurso? Então isso me fez acreditar plenamente de que dinheiro não é um problema. Tem muito dinheiro disponível. Como que você traz esse dinheiro para dentro do jogo? Por exemplo, as pessoas montam uma escola, por exemplo, igual da Vox. Se eu ficasse esperando montar a escola
para depois começar a vender para os alunos, não dá. Então o que eu faço? Eu apresento por uma quantidade, aquele que fala assim, beleza, a hora que a escola estiver pronta, você fala comigo, eu falo, tranquilo, aí eu vou no outro. Aí eu compro, ok? Então eu tenho um que vai comprar depois e um que compra agora, sempre tem. Sempre tem um que compra do jeito que tá, com a sinceridade que você pode, e sempre vai ter, e a grande maioria vai comprar depois. Então como fazer volume, porque é matemática, venda, e todo negócio se mantém com venda. Toda pessoa que fala pra mim que não é vendedor e monta um negócio, eu falo, vai quebrar. E mais cedo ou mais tarde vai quebrar. Então Quem quer ser empreendedor, ele tem que aprender a vender. Não, ele se vende o tempo inteiro. Não tem como. O homem que não é bom vendedor, primeiro, ele já casa com uma mulher feia ou chata. Porque ele não soube se vender pra uma mulher bonita. Então é um ponto básico. Tipo, cara, você tem que saber se vender, você tem que entender o outro. Empreender está muito mais relacionado ao quanto você entende sobre o mundo e sobre soluções do que ter uma grande ideia. Então, nossa, a minha cabeça ferve, eu tenho parado com as ideias, porque senão eu teria 1 milhão de negócios. Só que o Tito falou uma coisa no último Empreenda Vale que me fez muito sentido, que foi uma das grandes viradas de chave da minha vida. Ele falou, no começo eu fazia o negócio para dar certo. Então eu tinha que colocar energia para aquele negócio dar certo, porque eu não tinha outra opção. Hoje eu faço os negócios até dar certo. Eu tenho recurso para fazer o negócio até ele dar certo. Então, quando eu acredito num projeto e eu tenho todos os números que me baseiam naquilo, eu faço ele até dar certo. A maior parte dos negócios que eu montei na minha vida eu tinha que fazer para dar certo. E eu quero começar a fazer negócios até dar certo. E para isso, para chegar nesse ponto, eu vou ter que focar em poucos negócios que vão dar certo, para que eu possa investir em outros negócios que eu acredito em coisas paralelas. Nossa, você falando, né, sobre a lei de Pareto, tudo que você fala, agora eu fico pensando 80-20, 80-20, mas antes de eu ler o livro, né, e entender como que funciona essa lei, eu ficava assim, eu me atordoava, porque eu, assim, tomando banho, vinha ideia, e minha cabeça não parava, eu lavando louça, ideia, eu trabalhando, ideia, eu lá na academia, nossa, ideia, sabe? E eu sempre queria, sempre estar fazendo alguma coisa. Eu falei, não, eu tenho um sonho, é isso que eu quero, eu só dependo dele, eu não quero mais nada, eu quero fazer ele dar certo. Então, eu não conseguia parar em nenhum momento. Na hora de descansar, eu falei, não, vamos descansar, eu não conseguia. E eu ficava com aquela frustração, sabe, dentro de mim. E daí, depois que eu li essa lei de Pareto, eu falei assim, gente, 80% das coisas que eu tô fazendo praticamente não vão me levar ao meu objetivo. Só 20% das coisas que eu faço que realmente vai fazer sentido para isso acontecer. Então eu pegava, até hoje eu faço isso, eu coloco assim no papel e coloco tudo aquilo que eu quero fazer na semana. Assim, agora eu vou reduzir tudo. O que eu realmente preciso fazer? E eu vou riscando. Tá, e agora eu consigo tirar mais 2? Eu vou tirando. Consigo tirar mais 1? Não. Isso é que eu preciso fazer. É muito importante a gente ter um foco da gente saber o que a gente tem que fazer para aquilo dar certo. Sim, sim. E aí, quando a gente fala de começar negócios com pouco recurso, também vai de entender em que momento que... É uma autoanálise, é sempre importante, sabe? Às vezes as pessoas falham por não ter autorresponsabilidade. Então o problema não está no Brasil que está dando errado. O problema não está no Brasil que o governo não sei o que, etc. O que você tem feito? Então, às vezes o desafio dos seus resultados não é do teu chefe, não é do teu sócio, não é da tua esposa, é dentro daquilo que está no teu controle. O que você faz? Começar um negócio com pouco recurso é saber que tudo aquilo que vai acontecer depende de você. Então, eu me lembro que uma vez eu conversei com uma empresária que ela veio de uma transição muito forte, que ela tinha muito recurso, passou a ter muito pouco recurso. E aí o pessoal me procura, não, como é que você começou e tal? Eu falei, bom, aí eu desenhei um bonequinho pra ela, de palito, sabe aquele bonequinho de palito? Aí eu risquei o pescoço do bonequinho e coloquei assim, quanto vale essa pessoa aqui da cabeça pra baixo? Salário mínimo. No máximo 2 salários mínimos, 3 mil reais. Nem sei quanto é o salário mínimo, é isso? Em torno de 1.500. Ok, 3 mil reais. É braçal. Quanto vale uma pessoa do pescoço pra cima? Quanto vale? Tem nem como. Ilimitado. Então, o desafio é que quando você tem pouco recurso, você tem que ser o cara do pescoço pra cima, sem ganhar o que ele ganha, e do pescoço pra baixo, às vezes, sem ganhar o que ele ganha, e saber que você precisa produzir.
Então, e aí eu falei pra ela, bom, você vai ter que ser do pescoço pra baixo e do pescoço pra cima, você tá disposta? Aí ela, nossa, mas será que eu vou conseguir? Bom, já teve situações, por exemplo, do Empreenda Vale não ter site, eu tenho que criar um site do zero, aprender a criar um site pra depois criar o site, pra fazer aquilo que eu conseguia fazer com aquilo que eu tinha. E tinha que fazer. Então pescoço pra baixo, certo? Aí é dom, é bom. Não, cara, é necessidade. Então, mas eu tinha certeza que ia chegar um momento em que eu ia poder pagar as pessoas para fazerem isso. E ia chegar um momento que eu ia poder pagar muitas pessoas para fazer muitas coisas das quais eu não gosto de fazer. Tem muitas coisas, por sinal, no negócio que eu odeio fazer. Muitas. Mas eu entendo que quando é necessário, pobre faz o que gosta, rico faz o que precisa. Então, toda vez que eu paro para pensar em algo que eu não gosto de fazer, eu tenho pensado muito nisso. Pô, pobre faz o que gosta, rico faz o que precisa. E eu quero ser rico. Eu quero ficar cada vez melhor, etc. E aí tem sido uma jornada. Agora, por exemplo, minha primeira semana bati 8º no Nacional como vendedor individual. Eu sei que eu poderia estar entre os 3. Porque eu poderia ter doado mais. Então eu faço essa autoanálise. Tipo, cara, o que eu poderia ter feito melhor? Por mais que ali já seja um patamar interessante, ainda mais para quem está começando, eu tenho uma história lá atrás que eu preciso olhar e falar, como que eu posso validar essa história de novo aqui? E aí falei para eles hoje, falei, se eu não estiver no top 3, no top 5, escreve meu nome em outro lugar, porque... e aí o time vê isso. O time vê que você tá guerreiro e tal, que você tá na frente, que você tá disposto a trabalhar, ajudar na meta deles, mas você também mostra o que é possível fazendo para você, enfim. Gosto de pensar nessas coisas. Legal. Abílio, na sua equipe, foi uma dúvida que eu fiquei lá no começo da conversa. Posso tomar já? Pode. Gente, peraí. A gente ficou conversando e a conversa foi tão assim que a gente esqueceu do nosso momento da Duck Bill, gente. Fica à vontade, Abílio, pra você tomar o seu cappuccino com avelã gelado. Eu nunca tomei esse trem. Ele viu isso aqui falando desde o começo e a gente aqui conversando com a boca até seca. Muito bom. Desculpa, pode falar. Imagina. Aqui tem cookies dark e também cookies de Nutella. Pode ficar à vontade pra você pegar qual você quiser. Tá bom? E aí, Abílio, o que você achou? Gostei muito. Gostou? Nunca tinha tomado nada gelado. Sério? Apesar de que meu café sempre fica gelado, né? Eu não tomo também nada muito quente, mas café gelado assim eu nunca tomei. Uma boa pedida. Gostoso, muito bom. E Duck Bill é muito bom, né? Muito bom. Eles já estiveram com a gente no Empreenda Vale. Já? Sério? Qual edição? A edição número 3. Número 3 é onde Flávio foi? Augusto. Na Arena. Na Arena eles também? Montaram uma área, montaram uma Nossa, área que eles ofereciam café, etc. Nossa, foi bem legal. Bom. Foi bem legal. Muito gostoso. Nossa, eu amo, gente. Toda quarta-feira que a gente faz a nossa gravação aqui, tem um momentinho da Duck Bill. Eu fico esperando o dia todo. E pra você que ficou interessado, com vontade, gente, vai lá visitar o espaço da Duck Bill. Fica aqui no centro de Pindamonhangaba. E você tem 10% de desconto. Abílio, voltando no que a gente estava conversando sobre a equipe. A sua equipe, quando você busca montar, você procura colaboradores com a mesma personalidade, com a mesma garra, ou você vai colocando pessoas diferentes? Eu acho que se tivessem pessoas iguais a mim no time, a gente ia se matar, sabe? A vida inteira, boa parte da minha vida no empreendedorismo, eu sempre procurava pessoas que eram iguais a mim. E eu percebi que eu tinha grandes desafios com isso. E hoje eu procuro primeiro fazer uma avaliação do que a vaga precisa, né? E aí eu paro para pensar muito que eu quero uma pessoa que queira crescer, alguém que queira algo. O meu facilitador na Vox, um exemplo, ele era meu personal. Eu vi que ele tinha potencial, ele tinha um estúdio de CrossFit, e ali eu fazia treino com ele, comecei a me aproximar dele já sabendo que ele tinha potencial para aquilo, o trouxe para ser facilitador na Vox, e aos poucos tenho transformado ele num vendedor. Ele tem se transformado num vendedor, corrigindo, né? Porque
Ninguém transforma ninguém. Sim. A pessoa vê que aquilo é legal, que faz sentido para ela e se sente motivada para fazer. Então, ele, por exemplo, era um educador físico. É um educador físico que agora é um Ele baita concilia vendedor. as duas? Não. Não? Ele saiu do... A gente trouxe ele... Antes da operação começar, a gente já contratou ele. Uhum. Eu estava num evento no HIT, em Taubaté, no Hub de Inovação. Vi uma menina que eu já tinha visto ela em alguns eventos. Sempre achei a postura dela interessante e tal. Bom, resolvi dar uma oportunidade para ela de estar no nosso time. E hoje, por sinal, ela fez a primeira venda dela. Estou muito feliz por ela. Uma outra pessoa, uma menina que trabalhou comigo no começo do Empreenda Vale, foi morar num outro estado, voltou, e aí eu decidi trazê-la de novo para o time. Até realoquei ela de função agora temporariamente, por entender que eu tinha uma necessidade específica dentro do negócio. Mas o tempo inteiro você capta pessoas que querem crescer, né? Então você vê que a pessoa quer crescer, algumas não vão continuar com você, outras vão continuar com você. A Camila, por exemplo, quando eu a conheci, quando a gente começou a namorar, ela trabalhava numa loja de autopeça. Aí, vendendo. Aí vendia Mary Kay em paralelo. Então, baita vendedora. E aí comecei a trazer um outro mundo pra ela. No começo ela me achava louco, né? Porque ela me conheceu no momento em que eu estava completamente quebrado financeiramente, emocionalmente, etc. Eu tinha acabado de me separar da minha ex-mulher. E aí vim mostrando um outro mundo pra ela. Esses dias eu me impressionei com ela, porque ela veio, a gente tava num evento, aí o cara falou, o Ike tava no evento, Ike Batista, e o cara entrevistando o Ike. Aí o cara virou e falou assim, aí Ike, ó, esse cara, por exemplo, fatura 300 mil por mês. O Ike nem demonstrou nenhuma expressão, porque, 300 mil pro Ike é nada, né, até hoje. Aí a Camila virou pra mim e falou, tá vendo? Ele faturou só 300 mil, a gente vai passar ele. Eu falei, essa daí... Aí que tá. Se fosse antigamente, ela ia virar e falar, 300 mil? Você não quer ganhar 300 mil? Isso é uma construção. Então, enfim, tá com a gente na operação, na parte mais administrativa do negócio. Todo mundo tem um desafio. Todo mundo tem algo a crescer, a acrescentar, etc. Eu tenho os meus desafios. Sou zero perfeito. Eu tento mostrar muito pro meu time as minhas imperfeições. Sou um cara extremamente explosivo. Então as pessoas já sabem como, quem tá no meu ciclo sabe como lidar comigo nos momentos que eu tô bravo. Esses dias perdi um negócio de 50 mil reais porque eu mandei o cara pra aquele lugar. Depois eu pensei, falei, Caramba. Deus, por que eu sou assim, meu Deus? Eu não podia ser mais tranquilo. Mas eu trabalho em cima das minhas fragilidades, né? E aí meu time me conhece, eu nunca não sou perfeitão, não gosto das pessoas perfeitas, não gosto de ficar perto dessas pessoas, porque eu sei que elas escondem uma pessoa imperfeita muito grande dentro delas. Todos os caras que eu conheci, inclusive todos os caras que eu trouxe para o Empreenda Vale, são seres humanos. Às vezes o cara quer se fazer de super-herói e tal, esquece, não existe. E por saber que eles são seres humanos, eu fico motivado de saber que todos os meus desafios, as minhas falhas, sabe, os meus problemas são tão comuns que eu sei que eu vou dar certo também. Então, eu gosto de mostrar muito o meu lado humano para as pessoas, mas quem manda no meu negócio sou eu e o meu sócio agora. Sim. Lá não é uma democracia, lá é uma ditadura. Enquanto a pessoa estiver dentro do meu negócio, ela vai fazer o que tiver vinculado à minha visão. Eu dou oportunidade para todo mundo falar. Todo mundo dá ideia, dou crédito para ideia, dou crédito pro meu colaborador. Mas a decisão final é minha. Assim como eu dou autonomia, e a autonomia é tipo, faz aí. Mas você sabe que essa autonomia ela é baseada no mérito. E eu sou super... Tem decisões que eu odeio tomar. Tipo, qual é a cor do piso? Não sei o que. Mano, vai dar pra pessoa pisar? Ok, decide aí, o mais barato. Ou aquele mais adequado. Tem decisões que eu odeio tomar. Tipo, coisas que são irrelevantes, decide aí. Né? Coisas que dá pra delegar, né? Agora, os pontos sérios do meu negócio... Tem como terceirizar.
eu espero um dia ter um CEO que vai tomar a decisão e aí ele vai perder dinheiro, vai ganhar dinheiro. Não, cara, por incrível que pareça, não é sobre dinheiro. Então não é sobre perder ou ganhar dinheiro. É sobre uma pessoa que está preparada para tomar uma decisão. Hoje, meu negócio, eu olho, tipo, cara, eu sei o que custou para eu ter esse negócio. Eu tenho muito a perder se esse negócio, como ele está, vir a ruir. Sim. Então, é uma ditadura. Não é esse negócio de, meu Deus, não, esquece, eu que mando. E meu sócio. Só você sabe, na real, por trás, o quanto aquilo representa. Custou pra você também? O custou, eu não tenho problema de recomeçar, viu? Eu não tenho problema de recomeçar. Sim. Mas eu sei o quanto tem de valor pro meu próximo passo. Então, eu entendo que as pessoas estão na jornada, assim como eu estou. Então eu vou medindo a jornada de cada um. Geralmente você não consegue trazer uma pessoa que tá. Ótimo seria. Eu trago pessoas que são muito melhores do que eu. Por exemplo, o Fábio, que é o nosso facilitador. É um cara super humano e tal. Eu aprendo demais com o Fábio. Mas ao mesmo tempo eu ensino pra ele uma agressividade que ele não tem. Sim. Uma agressividade no bom sentido, pro negócio. E que eu vejo que cada dia mais ele tá pegando esse negócio. Tanto que eu falei pra ele, você vai ficar nesse... Mas ao mesmo tempo eu sei que ainda tem coisas que ele não viveu. Sim. Assim como eu sei que tem coisas que eu não vivi. E eu preciso ficar perto de pessoas que já viveram isso. Ó, pra você ver que louco. São ciclos. Um dos grandes sonhos que eu tinha na minha vida era trocar ideia com o Ike. Quando eu era jovem, eu vi o Ike como uma grande referência. Um tempo atrás, o Câmara, que é o dono da Vox, sabendo que eu tenho essa admiração pelo Ike, ligou pro Ike e falou: o Ike aqui tá no telefone, quer falar com ele? Eu falei: claro, foi na minha vida. Cara, peguei o telefone, ficamos um tempo conversando e eu falei: cara, como o cara é um ser humano. Aí fomos pro ser humano, é tipo assim, pele, osso, erros, defeitos, etc. Eu adoro ver isso. Eu gosto de ver esse lado. Eu não quero saber o quanto o cara é bom, até porque eu não sou fã de ninguém. Eu quero saber, cara, como esse cara, tendo todos os desafios que ele tem, consegue se superar. Sim. Porque eu sou ser humano. Se eu vejo uma pessoa que é sobre-humana, que é extraterrestre, eu fico desmotivado. Eu falo, mano, esquece. E eu acho que o desafio é esse. Eu, às vezes dou um feedback ou outro pra galera que trabalha comigo. Cara, não tenha fã. Não seja fã. Tenha admiração. Eu tenho uma baita admiração pra uma pessoa do seu segmento, que é a Luzia. Quando eu tava lembrando dela. A Luzia é uma baita mentora pra mim, uma baita apoiadora em vários sentidos. Quando ela manda mensagem, a última mensagem que ela mandou antes da anterior, me dando feliz aniversário, eu esqueci de respondê-la, mas quando eu li até na frente de todo mundo, eu falei quanto ela era especial pra mim, etc. Cara, ela joga um outro jogo que eu não jogo. Sim. Então, quando eu tô perto dela, eu não fico pagando de o conhecedor. Eu pago de, fala aí que eu quero aprender. Eu até não gosto das pessoas que... Hoje eu falei pro meu time. Eu falei, gente, vocês estão querendo ensinar, sendo que vocês teriam que estar sentados pra aprender. Então vamos aprender. Você já tem R$1 milhão na conta? Aqui, líquido, você pode gastar 100 mil num jantar? Então fica quieto. Vamos escutar de quem tem. Então como é que pensa o rico? Cara, você só consegue adquirir patrimônio quando alguém que tem entrega pra quem não tem, até chegar a você. Sim. Alguém vai ter que mandar esse recurso pra você quando você não tem. Você pensa do jeito que essa pessoa pensa? Quais são os lugares que você frequenta? É uma coisa que eu falava muito pra Camila. Eu gosto de estar perto de pessoas que me agregam. E eu gosto de estar perto não é agregar em dinheiro. É agregar em, tipo, o que eu aprendo estando perto dessa pessoa. Qual que é o próximo passo? Eu fico quieto. Eu não falo o que eu tenho, eu não falo quem eu sou, eu não falo nada. Eu só fico assim. Às vezes a pessoa fica descobrindo sobre o Empreenda Vale depois que eu já fui embora. Ela descobre do Empreenda Vale e tal. Porque eu acho isso tão substancial, sabe? Tão pequeno. Negócios vêm e vão. Eu já tive no topo, já caí, já tive no topo, já caí. Então eu entendi que não se trata sobre isso, tipo, chegar e falar, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Pô, que legal, cara. E eu conheço gente que tem muito mais e não fala nada. Que bom que você tem. Entendeu? Porque não significa nada é sobre aquilo que você tem. Tudo é aquilo sobre aquilo que você é. Quem você quais são as coisas que você consegue agregar para o mundo sem falar de objetos. É óbvio que
tudo é uma somatória, né? Mas, enfim, as doideiras que passam na minha cabeça partem daí. Eu olho, por exemplo, voltando àquela tua pergunta inicial sobre recurso. O que é recurso? Primeiro, quando uma pessoa tem uma autoanálise, porque ela não tem grana, ela vai entender que ela não tem habilidade para fazer dinheiro. Então, o problema não está no dinheiro, está na falta de habilidade. Então, quais são as habilidades que você precisa desenvolver para ter dinheiro? E aí, ela vai entender que ela precisa de um ambiente em que ela possa desenvolver habilidades para ter dinheiro. Então, quando o problema é só dinheiro, tá fácil. Por incrível que pareça. Só que se a pessoa não tem essa mentalidade que, não, o problema é só dinheiro, tá fácil. Ela ainda tem que desenvolver outras habilidades, ela tem que dar um passo para trás. Porque essa é a conversa que eu tive com essa colaboradora hoje. Eu falar, que isso? Tipo, que papo é esse? Eu, às vezes, ando nos lugares, eu odeio olhar preço das coisas. Como que eu faço quando eu tô com menos recurso? Eu mudo o lugar que eu vou. Que assim eu não preciso olhar. Eu olho e falo, mano, esse lugar aqui eu não preciso olhar no cardápio. Camila anda comigo. Eu não olho. Eu pago, não sei quanto eu paguei. Tô nem aí. O que eu faço para continuar com isso que me faz bem? Trabalho bastante para ter dinheiro, né? E segundo ponto, quando eu sei que as coisas estão... Eu não sei quanto dinheiro eu tenho na minha conta agora. E na conta da empresa tem gente cuidando. Eu, de fato, eu não sei. Tem hora que eu passo meu cartão e eu falo assim, será que tem dinheiro na conta, gente? Será que eu já recebi? Tem que me pagar, por sinal. Tô precisando receber da empresa. Aí, sabe aquele pensamento, tipo assim, quando você quebra, quando você passa o cartão não passa? Como assim, gente? E tá tudo bem, pode me criticar o quanto for, pra mim isso me faz bem. Tipo, vou lá, compro um negócio, eu não sei quanto custou. Eu não sei. E aí, qual é o meu trabalho? Eu tenho consciência dos ambientes que eu vou. Porque eu sei o que é um ambiente de um almoço que custa 1.000 e eu sei o que é um ambiente de um almoço que custa 20. Sim. O que eu faço? Quando eu tenho grana, que eu sei que eu tenho grana, quando a Camila me paga, a Camila do financeiro, então senão vão achar que a Camila tá me devendo, né, amor? Quando o financeiro me paga, eu posso ir almoçar num lugar. Quando eu chego mais longe de eu receber, porque apesar de ser empreendedor, eu tenho salário, eu posso ir num lugar de 20 que eu não preciso olhar quanto custa. Eu sei que custa 20, entendeu? Isso faz bem pro meu eu. Então, se você não tem recurso e pensa no recurso como um problema, te falta habilidade. Eu acabei de falar pra você, eu comprei uma franquia de 160 mil falando que eu não tinha dinheiro. Mas dinheiro não era o problema. O problema é como é que eu posso pagar. Então se o problema é dinheiro na tua cabeça, volta um passo para trás. Quais são as habilidades para fazer dinheiro? Se o problema, além de tudo, ainda está nas habilidades, quais são os ambientes que você precisa estar para desenvolver essas habilidades? E se você não tem relevância para o mundo, e assim, todo mundo é importante, mas nem todo mundo é relevante. Todo mundo é importante, mas nem todo mundo é relevante. Se você não tem relevância, você vai ter que pagar para estar nesses ambientes. Ou seja, você vai ter que pagar para fazer um curso. Você vai ter que pagar para estar no lugar XYZ. Até o momento que você desenvolver suas habilidades e as pessoas verem valor em você. Ou seja, você vai ter relevância. Eu não me lembro qual foi o último curso em que eu fiz que eu paguei. Não me lembro. Porque as pessoas me convidam. Então é muito louco isso. Até quando a gente começou a vender curso, eu falei, vai ser um desafio pra mim, porque faz tanto tempo que eu não pago um curso que eu não sei nem como fazer o trato de cobrada. Eu comecei a ir em alguns lugares que eu... Então primeiro ponto, ambiente. Quais são os ambientes que você frequenta? Os lugares que você está. Se você não tem relevância ainda, que tá tudo bem. Se ficar dodói é um problema, você vai ter que lidar com você. Mas se você não tem relevância, pague para estar nos ambientes. Pague. Eu já paguei caro para estar nos ambientes. Já paguei muito caro para hoje não precisar pagar. E tem ambientes que não me aceitam e não me convidam. Aí eu preciso pagar para estar nesses ambientes. Eu conheço lugares que você paga R$2.000 para ter um jantar. Tem ambientes que é R$50.000 para você estar num jantar. Vale a pena? Vale. Depende do tamanho do teu bolso e pro seu objetivo. Então ambiente, habilidade. Então conhecimento no meio do caminho, né? Ambiente, conhecimento que se transforma em habilidade.
Só conhecimento não leva a nada. Tem um monte de gente com um monte de diploma na parede que não tem nada. Habilidade vale alguma coisa. Habilidade faz dinheiro. Aí, quando você tem habilidade, você não fica preocupado com dinheiro, porque você faz dinheiro. Você é uma fábrica de dinheiro. Pode ser que você não seja um reservatório de dinheiro, mas você é uma fábrica de dinheiro. Eu, por exemplo, sempre me vi como uma fábrica de dinheiro. Estou agora desenvolvendo meu lado reservatório de dinheiro. Trazendo gente para me ajudar para cuidar desse lado que para mim sempre foi um grande desafio. Que está muito mais relacionado à disciplina. E aí, para sanar isso que eu tenho na minha vida, eu comecei quais são as atitudes disciplinadas que eu preciso ter. Há 11 meses atrás parei de fumar. Eu adorava fumar. Tem gente que critica o cigarro e fala, você já fumou? Sabe como é que é bom? Não fala isso. Mas eu não fumo mais. Há 2 meses atrás eu decidi parar de beber álcool por um motivo, por uma meta. Há um tempo atrás decidi voltar para academia. Então, quais são as atitudes? Cara, tudo é um desafio, né? Eu adoro uma cerveja. Gosto de fumar um cigarro. Então, tudo que você falar, cara, eu gosto disso. Mas eu preciso desenvolver minhas habilidades de disciplina. Eu não vou conseguir fazer isso se essas coisas me dominam. Então, tomei decisões. É desafiante? É desafiante. Mas são decisões para eu chegar nos meus próximos patamares. Muito incrível. Abílio, agora pra gente finalizar. Deixa um recado para um empreendedor que talvez esteja pensando em desistir pelo fato de que muitas vezes se enxerga de uma forma derrotada ou até mesmo que acabou para ele. Você sabe que tem alguns ciclos que eles precisam encerrar. Isso não quer dizer que o negócio parou. Sim. É porque o negócio é você. Normalmente tem negócios que os negócios todos são cíclicos e a gente está vivendo um novo momento mundial. A tecnologia vai substituir muita coisa. A mesma autoavaliação sobre recurso, uma autoavaliação que esse empreendedor precisa fazer. Qual é o motivo que faz ele querer desistir? Porque se a questão é só grana, não é problema. Se o desafio ele vai além da grana, quanto esse cara se sente bem de continuar aquilo, quanto ele se vê desenvolvendo aquilo, etc. Quanto ele consegue construir time dentro daquilo. Isso é o fator preponderante para se avaliar continuar um negócio ou não. Ou seja, esse negócio ele tem futuro? Eu consigo ver, porque eu vejo muita gente com alto emprego. O que é um alto emprego? Uma pessoa que tem um negócio para não precisar trabalhar no negócio de uma outra pessoa e tá tudo bem. Acho isso até legal. Mas às vezes ela se sente frustrada por não atingir certos resultados. E aí é avaliar, eu estou no negócio certo? E é fazer essa avaliação fria mesmo. Eu já cheguei a fazer várias vezes na minha vida, eu já parei negócio várias vezes. Sabendo que a vida é cíclica e que os negócios são cíclicos, você, de repente, não está desistindo. Você parar um negócio, muitas vezes eu pensava naquilo como um grande fracasso. Hoje não. Hoje eu pararia qualquer negócio. Porque eu vou recomeçar outro. Sim. Eu sou empreendedor. Então avaliar se esse negócio faz sentido em todas as áreas e não só naquilo que você gosta de fazer. Porque pobre faz o que gosta, rico faz o que precisa. Avaliar se você está construindo de fato algo. Se você está tijolinho por tijolinho, não tem problema. Mas você está indo para cima. Então, e às vezes você está colocando dinheiro. Então, naquele momento você não está aparecendo, mas está construindo sua raiz. Fazer essa avaliação é importante. E essa avaliação não pode ser baseada na opinião dos outros. A opinião dos outros ela é muito dela, né? Já a própria palavra já diz. Se a opinião é dela, é dela. Ela não tem os mesmos objetivos que você, não sabe o que você passa, etc. Então, baseado naquilo que você quer, isso faz sentido? Continua. Baseado naquilo que você quer, isso não faz sentido? Dá um stop loss, né? No mercado financeiro é stop loss. É tipo, vou cortar essa perda. E vou para uma próxima experiência. Empreendendo, começando do zero. 2017, eu passei por uma situação muito louca. Eu estava bem consolidado no Brasil e fui abrir um negócio no Peru. Chegando lá, era uma realidade completamente diferente da minha. E eu precisei ir vender, eu ia ficar lá 10 dias, acabei ficando 30, e para me manter eu tive que sair para a rua fazer venda de porta a porta. E lá, usando da minha experiência anterior, eu usei gatilhos de marketing digital para poder chegar mais de uma forma mais acessível ao cliente.
Mas eu entendi que quem constrói uma habilidade pode usar ela em qualquer momento da vida. E pra mim foi uma baita experiência, né? Vivenciar aquilo, saber que eu podia fazer. E aí você não tem medo. Eu, de fato, assim, eu não tenho medo. Às vezes eu sou tão apegado nos projetos e o meu sócio, ele trabalha muito isso em cima de mim. É tipo, cara, negócio é zero amor. Eu falo, caraca. Com... É um desafio, mas é verdade. É o sócio que você falou que é a É, tranquilidade. nossa. E o nome dele é Aparecido e ele aparece muito pouco. É um cara bem... Bom, veio do mercado corporativo. Hoje ele tem a empresa dele, mas ele chegou a nível... Saiu de baixo, chegou a diretor de uma grande empresa. Tinha 2.000 funcionários abaixo. Então ele viveu games que eu não vivi. É um cara que você vai falar de orçamento com ele tá falando de 2 meses pra frente. E eu sou o cara que não olha nem o cardápio pra ver preço. Eu odeio. Então você imagina que eu não sou o cara pra estar na gestão de um negócio. Se eu tenho uma pessoa que vai bem nisso, e aí é uma grande dica para os empreendedores. Cara, quem é complementar a você? Quem pode vir e somar no teu projeto que seja complementar nos seus valores, nas suas crenças, etc. também. E tem muita gente boa. Deu errado, é igual casamento. Pô, deu errado vai pro próximo. Uma hora vai acertar, não tem como. Né? É a vida que segue. Muito incrível. Muito obrigada, Bílio, por toda essa conversa. Tenho certeza que, assim como pra mim, todas as pessoas que estão em casa saíram desse podcast de verdade, que a gente nem sabe quanto tempo tá aqui, porque tá tão... Sério, a conversa tá tão enriquecedor mesmo, porque... Incrível. Muito obrigada mesmo por você ter compartilhado com a gente toda a sua experiência e o conhecimento, ter tirado um tempinho pra você estar aqui. E é algo muito importante pra mim, viu? Muito obrigada mesmo. Como eu falei no início, você é uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e por essa disposição de vocês de me receber, falar minhas groselhas aqui. Espero que tenha feito sentido para as pessoas. De fato, assim, com toda a naturalidade de alguém que não é perfeito, a gente tá aí pro mesmo caminho, com os mesmos desafios. Só tem que estar disposto a fazer. Muito obrigada, Bílio. Foi um prazer te receber aqui e conversar um pouquinho com você de perto. Obrigadão. Muito obrigada. E para vocês, se inscreva no canal, curta e também compartilha esse bate-papo tão importante com algum empreendedor ou também com alguma pessoa que deseja entrar no empreendedorismo. Tá bom? Então, muito obrigada e agradeço pela atenção de vocês. Tchau, tchau.